Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que ganhou posições na tabela do Campeonato Brasileiro, mas teve um resultado ruim dentro da sexta-feira de Brasileirão. Falando em Campeonato Brasileiro, quero falar sobre a CBF, que deu mais uma tirada de onda com os dirigentes do clube que foram até o Rio de Janeiro protestar contra os últimos erros de arbitragem contra o Colorado no Brasileirão. E claro, as boas notícias que tem o técnico Eduardo Cudê para os dois treinos que vão acontecer no final de semana, sem jogo do Colorado, que se prepara para encarar o Atlético Paranaense em Curitiba. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo já quero desejar para vocês aqui um ótimo sábado, final de semana diferente, um final de semana sem jogo do Internacional, mas o Inter usando o sábado e o domingo para treinos no CT do Parque Gigante. Hoje um trabalho que será um pouco misterioso, é verdade, afinal o Cudê vai fechar uma boa parte do trabalho que vai acontecer no CT do Parque Gigante, e no domingo um treino completamente fechado, ainda a definir se no CT Parque Gigante ou se no estádio Beira-Rio. O fato é o seguinte, gente, o Inter tem boas notícias. Se a gente projetou o jogo contra o São Paulo na vitória do Inter de 2-1, onde o Inter teve um poder de reação, teve uma boa atuação, em especial no segundo tempo, sem 7 jogadores, sendo eles muitos titulares, o Cudê vai ter uma ótima notícia para o jogo da quinta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense, 7h30 da noite, na Arena da Baixada, em Curitiba, porque os jogadores estão voltando, ou seja, ele passará a ter mais alternativas para montar o time, ou até mesmo o banco de reservas para esse confronto. É claro que não está definido ainda o que o Inter vai fazer da sua vida, afinal, o Inter tem uma decisão contra o Fluminense no dia 27 de setembro, no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Mas também é verdade que o jogo do Atlético Paranaense até o jogo do Fluminense é um espaçamento de 6 dias, onde o Inter pode descansar jogadores e também dar uma olhadinha com atenção para o Campeonato Brasileiro. As boas notícias são que Johnny e Vitão, que são os jogadores que estão entregues ao departamento médico, treinaram. O Johnny ainda com um pouquinho de limitação, mas como o jogo é só na quinta-feira, existe uma possibilidade muito grande dele estar à disposição contra o Furacão. O Vitão é mais provável, afinal ele treinou sem tantas limitações assim, mas sob supervisão do departamento médico. No mais, né, gente, tô falando aqui do retorno do Rocher, tô falando do retorno do Arangues, do Ener Valencia e também, gente, da possibilidade do Inter ter, além de todos esses jogadores, somente a ausência do Pedro Henrique. Esse porque é uma lesão que não é muscular, é uma lesão óssea, né? O Pedro teve uma fratura no braço esquerdo por conta, né, de um choque contra o jogador do Goiás. Não foi bem um choque, foi um chute no braço dele, né, lá naquele jogo em Goiânia. E no mais, todos os atletas ficando à disposição, inclusive com o retorno do Luiz Adriano, que cumpriu suspensão automática. Então, olha só, o Inter pode estar muito mais forte nesse jogo contra o Furacão e ter um time titular, um time misto. A gente tem pegado de parâmetro jogos que o Cudê fez pelo Internacional nas vésperas de decisões. Contra o River, antes do jogo em Buenos Aires, colocou titulares contra o Cuiabá e começou a mudar no decorrer do jogo. Na véspera do River no Beira-Rio, ele colocou um time reserva contra o Corinthians e no segundo tempo colocou titulares. Na véspera do Bolívar, na altitude, colocou um time reserva no Beira-Rio. E na véspera do Bolívar, em Porto Alegre, colocou um time misto, mais para reserva, e começou a colocar titulares no segundo tempo contra o Flamengo no Maracanã, empate em 0-0. Ou seja, o Inter ainda não venceu em jogos de véspera, né, de Libertadores. Talvez seja algo que o Inter tenha que mudar nessa percepção. Até porque o Brasileirão vai criando outra cara para o Internacional. O Inter, com a vitória que teve contra o São Paulo, subiu algumas posições na tabela do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Corinthians e o próprio São Paulo. Lembrando que o Corinthians ainda tem um jogo a menos, joga na segunda-feira contra a equipe do Grêmio na Neoquímica Arena. Inclusive, um empatezinho seria de bom gosto aqui, tá? Nesse jogo, para que o Corinthians não ultrapasse o Inter de novo. O Inter é 12º, muito porque o Cruzeiro venceu o Santos por 3-0 e ontem o Cuiabá conseguiu buscar um empate.
estava perdendo por 2-0 para o América Mineiro lá na Arena Pantanal e conseguiu empatar em 2-2 com gol de um ex-colorado, gol de Wellington Silva, atacante que era do Fluminense, né, o jogador de lado de campo, fez o gol do 2-2 e colocou o Cuiabá de volta à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então o Inter 12º, 29 pontos, o Fluminense tem 38, é o primeiro no G6 e joga hoje contra a equipe do Vasco, né? No Clássico Carioca a gente fica de olho também por conta disso, mas claro, de olho no adversário da Libertadores da América. Assim, a gente vai olhando, né? O Brasileirão de alguma forma, olhando um pouquinho mais para cima do que para baixo, mas o Inter perdeu aí 2 posições em relação à vitória que teve contra o São Paulo, mas deu uma distanciada da zona do rebaixamento. Quero dizer, gente, que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então até dessaque teu fundo de garantia, clicando no link que está na descrição do vídeo, você faz todo o processo 100% online. Já clicando no link, você consegue esclarecer as suas dúvidas com a Mais Ágil. E mesmo que você não antecipe agora o seu FGTS, você já fica com o número da Mais Ágil salvo para quando precisar fazer um pagamento de um boleto que está atrasado ou planejar uma viagem, dar uma entrada daqui a pouco num sonho que tu queira realizar, num veículo, num imóvel, enfim. Aí é tu que manda, tá? E a Mais Ágil te ajuda nesse sentido. O link tá na descrição do vídeo ou aqui no WhatsApp que tá entrando na tela neste momento, tá bom? Então é a dica que eu dou para vocês aqui no canal A Mais Ágil, minha parceira, que apoia o conteúdo aqui também. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre a CBF. E a CBF tem sido temas constantes dos nossos vídeos aqui, porque o Inter vem tendo prejuízos de arbitragem. Eu acho que vocês concordam comigo. Se a gente pegar os últimos lances que o Inter contesta, os pênaltis contra o Fortaleza, o pênalti no Valência contra o Goiás, o pênalti contra o Red Bull Bragantino, o pênalti do Wesley no Pedro Henrique lá no Maracanã, tudo isso o Inter contesta. E o Inter foi até a CBF com 2 dirigentes, José Olavo Bisol, que é diretor de futebol, e Felipe Becker, vice-presidente também de futebol. E lá eles não foram recebidos pelo CNM, que é o chefe de arbitragem. Eles foram recebidos por outros, né, que são, como é que eu posso dizer assim, comandados do CNM, ex-árbitros de futebol, Péricles Bassols e Alício Pena Júnior. E lá, gente, pelo incrível que pareça, o Inter sentou, né, conheceu toda a estrutura do VAR no futebol brasileiro e analisou o lance a lance, os lances reclamados pelo Internacional, ouvindo os áudios do VAR. E segundo, né, o que foi possível apurar, o Inter teve como resposta que a CBF entende que a arbitragem acertou em todos os lances que o Inter está reclamando. Ou seja, para a CBF, não foi pênalti no Valência contra o Goiás, não foi pênalti no Arangues contra o Fortaleza, não foi pênalti no Luiz Adriano contra o Fortaleza, não foi pênalti no Pedro Henrique contra o Flamengo, não foi pênalti no Valência contra o Red Bull Bragantino. Vocês conseguem entender o tamanho da gravidade disso que eu estou dizendo para vocês? Mas foi isso que o Inter ouviu da CBF, né? A CBF não admite o erro, ela disse que está correta, em lances que é claramente brigar com a imagem. Mas foi isso que o Inter teve de retorno, mas é importante essa visita dos dirigentes lá para marcar um pouco de território, para encher o saco mesmo da CBF, para que na dúvida, né, os caras pelo menos pensem 2 vezes antes de marcar uma atrocidade como tem feito aí nos últimos jogos do Colorado. Esperar o quê, né, da CBF? Não tem sido fácil a vida do Inter aí nos últimos anos. Concorda com a CBF? Qual desses lances foi mais pênalti? Teve algum erro discutível da CBF? Deixa no comentário a tua opinião, que sempre é muito importante. Assim como é importante você passar na KTO e fazer o seu cadastro para dar aquela brincada. Com o código COLAR você garante já 20% de bônus no primeiro depósito. Ontem, né, vitória do Palmeiras nos acréscimos, né, do jogo, gol do Breno Lopes. E hoje, 2 jogos, Vasco da Gama e Fluminense, jogando às 4 horas da tarde, e o Atlético Mineiro contra o Botafogo, jogo às 21 horas. Na segunda-feira, tem Bahia e Santos, e no domingo a final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo. Na verdade, Flamengo e São Paulo, porque o jogo é no Maracanã. Beleza, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!